Esse episódio é patrocinado pela Demicon Santos e conta com o apoio de Natus Barbershop, C6 Fitness Academia, Amália Marqueto Doceria e o Café Moca. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Rebelião Empreendedora, onde eu trago convidados aqui que desafiam o status quo e usam o empreendedorismo para viver sobre suas próprias regras, princípios e valores. E hoje eu estou aqui com mais uma convidada especial. Hoje eu estou com a Lara Matos, que ela é CEO da Oficina de Gestão, especialista em colocar ordem no caos dos empresários, é isso? Olha! Que ainda não entenderam que o jogo do controle absoluto é o que está matando o crescimento delas. Então, com vocês, Lara Matos. Mas Gui, você sabia que tem ordem no caos? O caos tem uma ordem. Sabia que o caos tem uma ordem? O meu caos tem. Então, e eu vou te falar uma coisa. Eu estava falando com uma moça esses dias que lembrou que eu falei dessa frase para ela, que existe ordem no caos. Foi isso exatamente que eu falei. E, cara, virou a vida dela. Ela virou a chave por conta disso. Mas é porque eu aprendi. Existe ordem no caos. Mas, Gui, um prazer estar aqui. E bora Rebelião Empreendedora, que eu amei esse nome. É bom, né? Muito bom. Então, eu acho que assim, eu me identifico, né? Eu sempre fui chamado de rebelde, mas isso desde a escola. Né? E aí... Por que será? É porque assim, sabe o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum? Tudo era o porquê, o porquê, o porquê. Eu sou mais velho, eu não lembro. Eu sou esse cara, assim, eu sempre queria entender o porquê das coisas. E aí, assim... querendo saber o porquê, muitas vezes eu contestava, né? Mas por que é assim? Eu falei, não, acho que não é assim. E aí, legal. Enfim, em alguns momentos isso me ajudou, em outras não tanto. Tudo né? Na vida, né? A maturidade vai fazendo a gente se tornar um rebelde com causa, que essa é a grande questão. É isso aí. Mas eu queria começar aqui nosso bate-papo já trazendo isso, assim, explica o que é ordem no caos. Então, vamos lá. A gestão é uma ciência, né? Ainda que eu tenha vindo de uma família que meu pai dizia, administração qualquer um faz, não precisa de faculdade. E eu sou administradora de formação, além de educadora física. Então eu tinha uma crença em casa que não conversava com essa questão de ciência na gestão. A gestão, ela é uma ciência e ela é muito previsível, digamos, né? Você tem ali 2 e 2 são 4, ok. Porém, quando você entra na empresa, e assim, talvez você se identifique como todos nós que empreendemos. Você entra numa empresa, a empresa não necessariamente é uma máquina de engrenagens funcionando perfeitamente. Nunca. Isso é uma ilusão. É claro que nós buscamos sempre estar com as engrenagens rodando direitinho, mas algum pratinho vai cair. Faz parte. E aí eu comecei a perceber na experiência que você arruma aqui, pode ser que aqui não, e tá tudo certo. Depois você vem para cá, ou seja, é um constante equilibrar-se. Então tem empresas que não necessariamente são literalmente organizadas. Existe um certo caos, mas existe uma ordem. Elas funcionam dessa forma. Eu vou pegar um exemplo que aconteceu comigo, ok? Bom, oficina de gestão. Pessoas e Negócios é o nome da empresa, a gente atua com educação corporativa, já estamos no mercado há 10 anos, fez 11 anos, dia 16 agora, enfim, não vou falar o mês. Aí, quando o Marcelo, que trabalha lá conosco, veio, ele vem da indústria e ele foi fazer parte do time da oficina. Então a oficina era eu mais uma colaboradora. Aí, desculpa, mais 2. Aí vem o Marcelo. O Marcelo vem da indústria. O Marcelo trabalha lá com a gente. Resumindo, ele começou a tentar colocar uma certa ordem, processos, planilhas, etc. Não que nós não tivéssemos, mas Gui, uma coisa é uma empresa mais orgânica, com 2, 3 pessoas. Outra coisa é alguém que vem com a experiência da indústria. Resumindo, deu certo? Claro que não. Por quê? Ele começou a engessar algo que organicamente funcionava. Então, onde eu quero chegar? Nós precisamos respeitar a dinâmica do negócio. É claro que prezar pela organização, sem dúvida. Mas entenda, não fazer de um pequeno negócio ou de um negócio de menor monta, quando você compara com uma indústria, enfim, algo tão burocrático e tão, digamos, matematicamente fechadinho como uma grande empresa. A gente precisa entender que a burocracia, ela faz parte de um mecanismo de controle. A burocracia vem de Max Weber, que traz a burocracia como um mecanismo de controle.
Numa pequena empresa, não necessariamente funciona dessa forma. Então, existe um certo caos, mas a coisa roda. O que você precisa, de fato, é entregar com qualidade e eficiência, né, até para você ter resultado, e o cliente estar satisfeito. O resto a gente ajeita. Legal. Né? Eu gostei desse conceito, assim, e eu sou meio caótico, né? Mas eu tive que aprender a me organizar melhor. Eu sou daquele cara, eu preciso até me policiar, eu sou bagunceiro. Mas eu sei onde está tudo. Exato. Eu também um pouquinho, e tá viu? Tudo certo. Só que enquanto a bagunça é minha, eu me organizo e tá tudo certo. Só que quando começam a envolver outras pessoas e já levando para a empresa, vai começar a dar pepino, né? Que momento que você acha que, assim... Eu acho que é uma linha tênue entre o caos e a organização. Eu acho que cada empresa vai ter sua cultura lá. Como é que eu identifico que o caos ele já não tem mais ordem assim? Quando o pratinho cai. Você fica equilibrando vários pratinhos. Quando um pratinho de fato cai, opa, aqui a gente tem um gargalo. Tem uma coisa importante. Você como empresário cabeça, se a sua mesa é bagunçada, o problema é teu. Né? Desde que você cumpra com o teu job description, porque dono de empresa também tem descrição de cargo. Sim. Agora, o administrativo não dá para ser caótico, o financeiro não dá para ser caótico, entendeu? Então, existem alguns departamentos ou cargos, digamos, que tem que ter um certo rigor. Você não pode ser caótico e deixar de ser um bom pagador para o seu fornecedor. Você não pode ser caótico a ponto de não entregar o produto. O caos ele não tem a conotação da bagunça. Legal. São coisas totalmente diferentes, Gui. Então, quando eu falo de uma organização, de uma ordem, é para você ter uma entrega de excelência. Isso aí não se discute. Agora, por exemplo, você é altamente criativo, né? Eu amei isso aqui. E aí você cria como? Você não cria num processo analógico. Você cria no caos. Você viu aqui alguma coisa, ouviu surgiu, né? A criatividade, ela emana de uma mente aberta, captando várias informações, até que junto o tico e o teco você fala, pronto, chegou nisso. Então, quando eu falo que eu também opero no caos... Cara, minha cabeça não para. É 24 horas. Eu tô sempre com ideia, criando barará, 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 barará. Então não tem uma sequência. Se bem que aí eu vou trazer um outro conceito que aí é meio rebelde. Porque é o seguinte, bacana. Isso que a gente quer aqui. É isso aí. Então a gente opera no caos, tá? Mas tem de haver disciplina. Você vai falar como disciplina e caos, como é que elas conversam? Quando eu tô lendo um livro muito bacana, e ele fala o seguinte, é de um escritor, ele fala da vida dele de escritor. Ele fala assim, as pessoas dizem, né, que, nossa, você está inspirado para escrever. Ele fala, então, a inspiração vem todos os dias às 9 da manhã. Olha que magnífico isso. O que ele quer dizer? Ainda que eu me inspire, eu tenho que sentar o bumbum na cadeira todos os dias às 9 da manhã. Porque se eu não tiver a disciplina, o rigor nessa produção, não é andando na praia, vi uma flor, me inspirei. Não funciona dessa forma. Que é a visão que as pessoas têm, né? E sabia que para ter criatividade você precisa ser disciplinado? Não sabia. Tem um TED... Tá. Eu vou depois buscar e te mando. Ele fala justamente isso. A criatividade requer disciplina, que é você condicionar a sua mente para pensar, né? Perfeito. Então, vamos lá. Aonde eu funciono de forma caótica? Se você olhar a minha mesa, é um bando de papelzinho, mas eu sei aonde está tudo. Se me perguntar, eu sei onde está tal. Mas, ainda assim, eu tenho a disciplina naquilo que me compete, que é, eu preciso fazer isso, eu preciso entregar isso para a minha equipe, senão ela não consegue, de fato, demandar para o cliente, etc e tal. Então, quando eu falo no caos, é que não necessariamente a gente segue uma linha. Caos significa pensar em rede, é pensar de forma ampla, não necessariamente numa construção linear. Esse pensamento linear, cada vez mais, ele não se sustenta. Ou a dicotomia, ou isso ou aquilo, para a gente é 50 tons de cinza, né? Você vai pegando as informações e criando, mas isso não significa que você não tem um comportamento disciplinar. Por quê? Para fazer tudo que você faz, o clube, isso aqui, é claro que você tem a disciplina, não tem como, Gui. Porque se você fosse de fato... Se a gente fosse pegar o seu caos e trazer para a conotação da bagunça, da desordem, você não ia conseguir colocar isso em campo. Não tem como. Você acha que tem a ver com perfil ou não necessariamente? Porque tem gente que não consegue conviver com isso. Eu consigo numa boa. Tem horas que cansa um pouquinho e aí a gente tem que dar
uma limpada na cabeça, assim. Mas tem a ver com alguma relação com o perfil da... Sim, eu penso que sim. A tua pergunta é bastante pertinente, porque a gente estuda muito o perfil comportamental lá, né? E a gente fala isso muito para os empresários. Eu tenho por hábito dizer, e você já viu isso, a empresa é o reflexo do dono, não tem, né? Isso eu digo por experiência, enfim. E aí, se a gente for para o DISC, né, que é um estudo de perfil comportamental, você tem 4 comportamentos ali, que é o dominante. Então, bem-vinda! Influente dominante. O influente dominante, ele pouco é analítico e planejador. Então, as pessoas mais back-office, que são analíticas, planejadoras, elas operam mais de forma linear. Sim. Entendeu? E assim, no estudo do DISC, que é o estudo do comportamento, também tem um dado que mostra o quão você é influenciado pelo ambiente. Então, essas pessoas, em geral, elas precisam de um ambiente mais estável. A mesa em ordem, pouco papel, patatá, ou seja, tudo muito na sua ordem, na sua organização. O influente é altamente sociável. Então, ele é distraído, muitas vezes ele é pouco focado, mas isso não significa, entenda, esses perfis são dominâncias. Sim, e nenhum deles é pejorativo. Falar, você é back-office, planejador, eu sou influente, comunicador. Cara, grande droga, assim. Depende da sua função, do seu papel, você vai ter mais preponderância ou não para dado comportamento, entendeu? Você falou um negócio que é legal. Eu tenho um pouco disso, assim, eu tenho uma dificuldade imensa de me concentrar e eu sou extremamente desatento, assim, muito. Então, eu já entendi que tarefas que precisam de atenção ou detalhe, eu não posso fazer. Então, e aí você pode melhorar isso, mas cá entre nós, qual é o teu papel enquanto empresário? Não é tá ali. Não é tá ali. Então você vai pagar alguém que é muito disciplinado para isso, que adora um Excel, que adora uma planilha, que adora... E tá tudo certo. Você sabe que eu gosto? É isso que é mais maluco. Bom, então você é um caso que precisa de uma psicanálise. Preciso de alguma coisa. Não, é assim, ó. Mas eu tenho um pensamento lógico bom, né? Mas, assim... em que sentido? Acho que a questão do caos. Eu consigo... você começou a falar, eu já comecei a me identificar. Eu consigo pegar coisas que não tem nada a ver e fazer junções disso, né? Então eu falei, cara, isso daqui eu consigo encontrar coisas onde parece que não tem relação. Isso me gera uma série de ideias, de coisas a pensar. Então, assim, de coisas a executar, assim, pô, acho que isso aqui poderia ser uma boa ideia que eu vou fazer. Ninguém faz. Eu falei, é isso aí. É isso que eu quero. Exato. Mas, às vezes, isso tá tão dentro de mim que eu tenho dificuldade de parar ali. Porque daqui a pouco vem outra ideia, aí eu começo a querer criar e tal, e aí eu perco o foco, é muito difícil. Sim, então, bacana isso. Ó, eu também tenho esse lado um pouquinho de sentar e fazer muito bem feito uma análise, tal. Mas entenda, sobre o que eu tenho mais talento, não é necessariamente sobre isso. Então, eu delego para alguém algo que uma outra pessoa possa fazer e que não necessariamente faria o que eu faço. Eu tenho muitas ideias também, eu já criei muitos produtos, mas assim, qual é o senão disso tudo? É foco. Sim. Entendeu? Hoje, eu fiz o planejamento estratégico 2026 faz o quê? 3 semanas. Cortei um monte de coisa, Gui, porque se deixar... Eu também vou pensando, cara, a gente pode ofertar isso. Eu já incorri nesse erro. Eu lembro que quando eu comecei a estudar marketing digital, até para o negócio, né? Bom, escada de produtos. Tinha produtos low, mid ticket, high ticket. E aí vamos botar tudo em operação. Cara, totalmente falta de... Eu me perdi, né? A gente operou, mas entenda... Você acaba distribuindo, capilarizando esforço, energia, enquanto você pode mergulhar muito melhor em algo que seja mais escalável, com um ticket maior. Então, é menos, é mais. Sabe? Fazer menos, mas ter mais rentabilidade e resultado. Por quê? Não estou mais a fim de perder tempo. Cara, eu já tenho 51, eu já sei até quando eu vou parar, e que é breve. Perfeito. Você sabe que você falou isso no primeiro dia do escalo. A gente foi lá fazer a cobertura e você falou sobre isso. E aí eu tava, na época eu tava montando meu planejamento, e aí eu olhei assim, eu falei, assustei. meu Deus, cara, o que tá acontecendo?
E assim, quando eu começo a falar o que eu faço, é loucura, porque eu tenho a agência hoje, aí eu tô montando agora, tô tirando um bracinho da agência para montar a produtora, tenho o podcast, tem a mentoria e eu tenho uma página lá que é o Guilherme Santos. E aí eu falei, pô, beleza, é muita coisa. Você tá sozinho nisso tudo? Praticamente sim, só a produtora que a gente tem o Davi ali, que eu falei, ô Davi, vem cá, se eu for montar a produtora, tu vai estar Então junto posso comigo. te contar o que eu tô fazendo? Deve. Gui, eu fazia justamente isso. Olha, eu te conheço mais pelo Marcelo e eu tô vendo que eu me identifico muito porque eu opero nessa banda aí, nessa loucura. Cara, eu sou altamente workaholic, gosto demais e tenho muitas ideias. Porém, vamos lá. O que eu percebi? Eu despendo de muito tempo e muita energia, volto a falar, capilarizando para N produtos. Só que eu posso ter resultados melhores focando em um só, tornando mais forte. Mas eu não quero abrir mão de algumas coisas que eventualmente eu pensei que eu sei que são bacanas. Eu estou trazendo pessoas para se associar comigo em projetos, Gui. Você não precisa abrir mão de tudo isso que você está criando, mas sozinho eu vou te antecipar. Não vai virar. Que foi o movimento que eu tô fazendo junto com o Davi. Entendeu? Então, só para você ter uma ideia, você falou do Escalo, que a gente lançou, que nada mais é do que um método para a empresa escalar. Eu tenho uma sócia para isso. Legal. Entendeu? E qual é a minha ideia? Eu quero sair de cena, cara. O ego já foi, não quero mais. Eu só quero clim no meu banco, no meu bolso, botando as pessoas para se associar comigo, que estão afim, que acreditam no que eu falo no meu produto, e bora lá, tem para todo mundo. Legal. Já foi a época de querer só a fatia do bolo para mim. E eu acho que isso é natural, por quê? Porque quando você está construindo, você quer esse retorno. Sim. Hoje, cara, eu sei que eu posso trazer outros produtos. Então, tem um Escalo e vai ter um próximo. Esse outro próximo tem outro sócio. Legal. Entendeu? E aí, Gui, eu não necessariamente deixo de fazer. Mas, quando eu falo sócio, ele tem uma grande participação. Não é só sentar no rabo do cometa e voar junto, entendeu? É pensar junto, é se responsabilizar, é estar na operação quando eu não estiver. Tá ouvindo aí, Davi? Aqui é bate-papo, o Davi tá ali, ó, só dando Davi. risada. É. E o Davi é um super potencial. É, se não exato. cuidar, eu pego, já tô avisando. Não vai pegar, não vai brincando. pegar, já lacei aqui, ó. Mas entendeu? Retenção de talentos. Exato, exato. Quando eu falo sobre isso, parceria, também é sobre isso. Sim. A primeira parceria, essa sócia, ela não necessariamente era da oficina, é uma profissional. Mas é uma pessoa que cara, esse perfil é pra mim, já peguei. O Marcelo é o próximo desse outro projeto. Por quê? Porque, cara, são pessoas que a gente confia, trabalham bem. E aí é um ganha-ganha bacana, Sim. entendeu? A coisa cresce. Então, pense em pessoas que sejam estratégicas para você e que aí você mantém aquilo que você cria, que dá doses de Sim. desfazer, né? E assim, eu acho que é isso, assim, eu acho que foi justamente esse pensamento que fez com que eu conversasse com o Davi. E aí, assim, eu joguei muito transparente com ele aqui, né? E ele tá aqui, ele não vai me deixar mentir. Eu já tentei montar uma produtora antes, com outro amigo, tudo, e mais uma outra pessoa. Não deu certo, porque eu percebi que a relação não era de sociedade ou de parceria, era uma relação de... Amizade? Não, de... eles parecerem funcionários meus. Entendi. Eu não quero isso. Então, Gui, mas até que ponto você também sustentou essa posição? Não, então, foi muito... Eu falei assim, quando eu percebi, eu já trouxe isso pra mesa. Eu falei, galera, é o seguinte, só vai dar certo se vocês enxergarem que vocês também têm a mesma responsabilidade que eu, por mais que vocês tenham funções diferentes. Só que eu sinto isso. E aí eles mesmos falaram, realmente... Eles concordaram. Falei, vai mudar ou não? E eles falaram, não. Então chega. Mas sabe o que eu aprendi também? É cômodo pra gente. Você é controlador, né? Então, mais ou menos. Centralizador? Então, eu já fui mais. Não. Estão em processo de cura. Não é nem processo de cura. Eu falei assim, ó, tem um livro, você falou de um livro e tem um livro que eu li. Bom, você conhece com certeza, O Mito do Empreendedor. Minha Bíblia. Então,
primeira vez que eu li esse Fantástico. livro foi, acho que, sei lá, 2019, 2020, talvez. 2020. Cada página, cada capítulo que eu lia era um soco no meu estômago. E ele falava justamente sobre isso, sobre você começar a crescer, começar a contratar, só que você delarga, e aí a pessoa não faz o que você espera, e aí você começa a centralizar tudo de volta, e aí você para de falar assim, eu não vou crescer a empresa porque eu não quero ter isso, Sim. então eu mesmo faço. Sim. E aí eu falei, estou fazendo isso. E de lá pra cá, eu abri o filtro para prestar atenção nos momentos em que eu faço isso. Né? Mas não é nem de eu ser centralizador, mas foi por experiências ruins. O ponto não foi eu querer centralizar. O ponto foi eu não saber delegar, que me gerou uma série de questões que aí me tornou centralizador. Mas eu não sou. Eu não, sabe, é que você é jovem, mas... Ou é uma percepção pessoal e de repente vendo de dentro eu não tô vendo alguma coisa. Tinha uma propaganda da Tostines. A Tostines tinha... Eu não sei se Tostines vende muito porque está sempre fresquinho ou porque estar sempre fresquinho vende mais. Então, o fato de você não delegar e centralizar ou não centralizar, conversam. Mas aonde eu quero chegar? O que eu percebi? Quando nessa parceria, e quando eu falo de sociedade, não é sociedade do negócio, é partnership. Uhum. É uma parceria para um produto, com contrato, com tudo bonitinho. Quando você traz para essa parceria alguém do seu naipe, a relação é diferente. Evite trazer pessoas que na hierarquia, até de trampo, ela esteja muito abaixo de você. Porque naturalmente você vai zelar, você vai conduzir, você vai, entendeu? Então você precisa ter pessoas que, se você contratasse, ia ser muito caro. A relação é de igual para igual. Sim. Entendeu? Então essa pessoa ela não vai se colocar aqui, porque ela já entrou estando aqui. Isso foi porque eu fazia com pessoas que naturalmente estão... E aí, quem dava o tom? Quem tocava o bumbo era eu. Então, assim, tipo, o que eu tô mudando aqui? Então, fica a dica para você. Legal. Mas aí, Gui, tem que ser gente bem estratégica, sabe? Vai errar, mas errar menos. Gente estratégica, que tem... E não por amizade, viu? Não por amizade. Mas que tem os mesmos valores, o perfil... Tem um ideal, que você tenha uma entrada, um diálogo, que se respeitem. E assim, é mosca branca, cara. Não é que virou a esquina, achou. E você sabe que eu cometi esse erro, né? Em 2021, eu entrei em um projeto que não tinha nenhum fit cultural e que na hora que o negócio começou a rolar atrito, foi uma bomba atômica. E isso foi, assim... Foi quase uma ruína para mim. Me trouxe uma série de coisas assim que eu venho trazendo até hoje. Então, eu aprendi da pior maneira possível isso que você está falando, de escolher quem está junto. Então, assim, quando o Davi, a gente já está trabalhando junto há 6 meses, só que a gente está muito próximo. Sim. Então, eu estou vendo ali, tem a questão do talento, eu vejo a questão de postura. Quando tem alguma questão que eu olho assim, que precisa de algum ajuste, eu vou lá e sou transparente com ele sempre. Feedback na hora. E aí eu vejo que ele responde bem. Ele entende e vai, né? E vai ajustando. Então, assim, hoje eu tomo muito cuidado, porque eu errei muito feio. Então, eu vou te dar uma outra sugestão. Quando a gente fala sobre esse perfil... Qual seria a competência, né? Deixa eu pensar, então. Qual a competência dessa pessoa para fazer parte dessa parceria? Aí você pode falar N competências, técnicas, inclusive. Tem uma que, para mim, é o diferencial. O resto a gente corre atrás. Mas essa, e que é raro, e começa com M, maturidade. O que você está falando dele é maturidade. Mas, Lara, como é que você sabe? Quando ele te ouve sobre os feedbacks que você dá, ele entende. Cara, é sobre isso.
Maturidade, você tem muito mais liberdade para dizer o que pensa e sente. Isso é bastante importante, que é o diálogo. São pessoas que você consegue dar autonomia, porque elas são maduras, e isso não está diretamente relacionado com a questão cronológica. Quantos anos ele tem, Davi? Quantos? 24 anos. Super novinho. Eu com 24 anos, maturidade de um... Ah, que nada, você sempre foi precoce, vai. Nada, com 20, quer ver, 24 Quantos anos... anos você tá? Eu tô com 39. Com 24 anos era a idade que eu tava saindo do banco. Isso mesmo. Eu saí com 23. Eu tava saindo do banco. Eu imagino você no banco. Não tinha a menor condição. Nada. Não, é assim... Mas a gente valeu. tava falando, não, valeu. Assim, eu sou extremamente grato, inclusive dessa experiência que eu mencionei, que deu tudo errado e que quase... Porque ela me ensinou muito. Foi muito caro, assim, caro psicologicamente falando, financeiramente falando, mas eu não vou mais cometer o mesmo erro, né? E eu sou grato por ter passado por isso, que pode ser que lá na frente, se eu não aprendesse isso agora, Exato. Poderia ser muito pior. E eu sou muito grato ao banco, porque o banco me ensinou um monte de coisas. E lá sim eu era o rebelde, sem causa e meio imaturo. Hoje eu pegaria várias atitudes que eu tive lá dentro e faria diferente. Mas não tinha fit cultural. Só que lá eu aprendi a vender, eu aprendi a lidar com gente... Aqui pode falar filha da puta. E era colega de trabalho, e era cliente, e era todo mundo. Então assim, eu lidei com muitas situações... que depois, na hora que você vai empreender, você vai lidar com as mesmas coisas. Sim. E eu aprendi muito ali. Então, assim, sou extremamente grato a isso, né? Mas eu nem lembro mais por que eu tava falando isso. A gente estava falando isso por conta da idade. Da com idade. 24 anos. Mas lá eu era imaturo. Muitas das coisas que eu fazia lá, eu teria feito diferente se eu tivesse a maturidade de hoje. Mas tudo bem, não dá pra exigir muito, né? Sim, claro. É que você está comparando com o Davi. Você está fazendo a comparação. Eu com 24 não era tão maduro quanto ele. É isso que você quis dizer, né? Exato. Não, e eu vejo assim, mas eu acho que também tem muito do ambiente, Claro, tem tudo, uma série N de variáveis. fatores. Mas assim, pessoas com maturidade, elas valem muito. E por que eu digo isso? Porque maturidade hoje é muito incomum. Sim. Por quê? Existe hoje uma permissividade, outros tipos de relação pai com filho, mãe com filho, outra constituição familiar. Você não tem filhos, mas você acredita que se você vir a ter, eles vão ter muitas facilidades que você não teve na sua vida, Sem entendeu? dúvida. Então, o que acontece? Hoje o jovem fica muito mais tempo dentro da casa dos pais, ele tem menos responsabilidade, aquela coisa toda. E antigamente não era assim. Eu falo antigamente, mas o quê? Há 20, 30 anos atrás, né? Era diferente. A gente não tinha tecnologia que facilita a nossa vida. Hoje se fala de cliente no centro. Por quê? Porque se eu quiser comer alguma coisa, eu peço aqui. Se eu tiver que pegar um carro, eu peço aqui. Tá tudo muito fácil, né? Então, cada vez mais será difícil de encontrar pessoas com maturidade. E a maturidade não é cronológica somente. É claro que a idade, a experiência ajuda, mas é emocional, Gui. Sim. Maturidade emocional é você saber receber um feedback, respeitar a hierarquia, saber se colocar, não ter piti, não ficar bravinho com qualquer coisa, entender quando acerta e quando erra, que tem uns momentos de benesse, que tem um momento da ralação, entendeu? Assim, você trouxe uma coisa muito legal. E você está falando e eu estou trazendo coisas aqui da minha trajetória. Você falou assim da questão da gente sair cada vez mais tarde de casa. Eu saí com 33 anos. E eu vi quando eu falei isso, você riu. Cara, eu achei que eu falei alguma coisa. Eu saí tarde de casa. Mas, é assim... eu fiz lá a mentoria do Joel, do Joel J. E aí eu lembro que eu fui fazer o Hot Seat com ele, e isso foi em 2017. E a gente gravou, tem gravado. Nossa, você vê ainda? Se eu escutar hoje, não, eu nem escuto, eu tenho vergonha de ouvir como eu era. Não, assim, é vergonhoso. Vergonhoso. Eu saí da casa dos meus pais em 2019, eu tinha acabado de desfazer a sociedade, eu tinha quebrado ali. Eu tava assim, até então ali fundo do poço. E aí assim, eu só lembro dele pegando uma hora e falando assim: tu tem um problema, tu é mimado. Uau. Eu falei, pô, mimado? Aí assim, eu comecei a puxar algumas coisas.
E aí eu falei, cara, mimado? Por que mimado? Da onde o que eu falei Que fez com que ele que fez com, Você vê que ele já te conhecia, né? mas assim, não tanto pra saber se eu era mimado ou não. Não conviveu Não pra convivia, isso. Marcelo talvez até pudesse falar, Talvez. mas o Joel não. E aí eu peguei e eu comecei a prestar atenção em casa. Isso é até hoje. Então eu levantava, eu ia ao banheiro, quando eu voltava, cama arrumada. E caraca. Aí eu peguei, um dia eu falei assim, tá, beleza, se eu sair a cama tá arrumada, então eu vou arrumar a cama. Aí eu arrumava a cama. Tua mãe agradece o Joel até hoje. Não, pelo contrário. Aí assim, aí meu pai, por que você arrumou a cama? Pô, deixa aí que eu arrumo. Olha. Até hoje, quando eu vou visitar meus pais, eu almoço lá, eu vou e lavo meu prato. Deixa isso aí, eles brigam. É muito cômodo. E aí o que acontece? Sem perceber, e talvez seja isso que muita gente deve passar e também não percebe, é que eu levei isso para a empresa. Sim. Como líder. Esse foi o meu erro lá atrás. E como é que... Me fala uma informação que você valide essa sua percepção. Eu levei isso para a empresa, mas o que aconteceu para você perceber isso? De eu colocar a responsabilidade, às vezes, num funcionário, que eu esperava que ele fosse fazer alguma coisa, Que você faria porque isso? em casa ela ia estar Entendi. feita. Só que eu não falei pra ele o que era pra fazer, eu não orientei, eu não falei como fazer, eu só esperava que tivesse feito. Entendi. E aí eu falei, cara, eu fui muito... Assim, eu sempre coloquei... na hora de fazer uma análise, por que aquele negócio não deu certo, eu trouxe algumas outras coisas, mas não foi só aquilo. Eu falei, é essa postura, então eu preciso mudar. E aí eu lembro que isso foi final de 2017. Em 2019 eu falei, vou sair da... Tipo, eu me reorganizei todo. Eu tinha feito uma dívida... Assim, eu era imaturo no ponto de ir viajar e voltar com uma dívida gigantesca da viagem, que eu fui para os Estados Unidos, era para ser 10 dias. Falei, não, por que não? Já tô lá, por que não 15? Já tô aqui. Mas assim, fiz tudo errado, voltei, disse sociedade. Quando eu olhei, assim, minha dívida era 20 vezes o meu Prolabore. Ninguém maduro faz isso. Mas depois você correu atrás. Não, corri atrás. Tipo, 1 ano e meio depois, eu já tava com tudo certinho. Aí eu lembro que isso, quer ver? Eu desfiz a sociedade, acho que foi outubro, novembro de 2017. Em outubro de 2019, eu tava saindo da casa dos meus pais, só que indo para um apartamento com um padrão bem acima. Tanto que eles falam, cara, como assim? Outro dia tu tava ferrado, agora tu tá indo. Tu vai ter dinheiro para isso? Eu tinha acabado de fazer outra viagem internacional. Só que aí eu fui mais esperto. Eu fui pro Peru, na América do Sul, gastei bem menos, voltei com tudo pago. E aí, eu queria morar, porque queria morar sozinho. E Isso foi depois da mentoria? Que te foi deu depois da choque. mentoria. Eu sempre já queria. Só que sabe uma coisa que me abriu muito a mente? A minha irmã, ela estudou fora. Eu fiz faculdade aqui, então eu não saí de casa para estudar. Eu vi o quanto minha irmã evoluiu. Eu falei, cara, eu sou um bosta. Ela aprendeu a cozinhar, ela tá comendo coisas que ela não comia e tal. Eu falei, meu... E ela é mais nova, né? Mais nova? Eu falei, não. Aí eu associei, ela foi morar fora e eu tô aqui. Falei, não, eu preciso sair. Aí eu lembro que quando eu fui mudar, a minha irmã pegou e falou assim, meu, pra que você vai fazer isso? Você vai se ferrar, morar sozinho, não sei o que lá. Você vai ter que cuidar da casa. Eu falei, então é isso aí. Eu tenho que me ferrar, pô. Tá faltando isso, eu me ferrar. E coincidentemente foi quando as coisas começaram a evoluir. Sem dúvida, movimento. Total. A vida recompensa o movimento. Não se esqueça disso. O que é isso? Não é místico que eu tô dizendo. A vida recompensa o movimento. Como é que você quer que eu te dê um feedback de algo que você não faz? Exatamente. Agora, se você der o passo, eu vou falar sim ou não. Eu vou te dar um feedback, mas você tem que dar o passo. Então, a vida recompensa o movimento. Enquanto você estava lá, meu amigo, não vinha nada. É isso. E assim, aí eu aprendi a cozinhar. Limpar a casa não é um talento que eu tenho até hoje. Mas eu consigo deixar ela habitável, vamos dizer assim. Aí eu aprendi a cozinhar uma coisa aqui. Aí eu comecei a ter mais responsabilidade. Aí foi mais engraçado, porque eu comecei a ter mais disciplina. Porque não tinha gente fazendo com treino, por você, entendeu? eu fazia comida. Então assim, com meus pais, eles faziam. Então não era necessariamente o que eu achava que eu deveria comer.
eu emagreci. Minha mãe veio até perguntar se eu tava doente. Falei, não, eu tô comendo legal, pô. Tô... Em vez, sei lá, às vezes eu chegava do treino, meu pai fazia lá, sei lá, uma batata com queijo gratinado, tá aquela borbulhando. Pô, não tem como você falar não, né? Sim. Mas aquilo ali não é necessariamente o que você precisa comer pra manter, né? Sim. Aí eu não faltava na academia, aí voltei a nadar e comia bem, comecei a ficar bem. Aí minha mãe assim, ela já associou, né? Ela veio assim, viu eu fazendo besteira. Você tá passando fome? Tá faltando dinheiro? Eu falei, não, não tô. Mas eles faziam com toda amorosidade. Sem dúvida. Entende isso, não, né? não é uma crítica. Não é uma Sim. crítica. É, assim, hoje eu consigo entender que muitas dessas coisas talvez tenham vindo porque como eles não tinham uma condição financeira, e a gente conviveu, eu e minha irmã, a gente conviveu no meio de pessoas que tinham condição. Sim. E eles não podiam dar, assim, coisas materiais, Sim. né? Então eles supriam isso Sim. com o quê? Com cuidado, com atenção, Sim. tudo. E eu sou extremamente grato à educação E que eles deram. Fundamental para a formação. Exato, Entendeu? sem Você dúvida. sabia que o viés empreendedor está relacionado com o viés emocional? Fizeram um estudo e as crianças que tiveram uma base familiar de muita amorosidade se tornaram grandes empreendedores. Olha que interessante, porque a questão da segurança, Exato. entendeu? A autoestima é forte. Exato. E aí, assim, só que eu precisava ter essa maturidade. E eu fui conscientemente. E eu lembro que eu falava assim, eu falo, tá, eu vou sair da casa dos meus pais, mas eu preciso pelo menos manter o padrão. Mas não sei porque que eu pensava isso, não tem sentido. Mas beleza, eu pensava, se eu for sair... E eu fui, e quando eles foram comigo ver o apartamento, eles falaram, cara, você tá maluco? Não é possível. Eu falei, não, mas dá. É que assim, aí acho que talvez entre um espírito empreendedor de você enxergar a oportunidade. Era um apartamento de um amigo que tava saindo. Olha a cabeça, né? Que você fala do caos. Eu já tava querendo sair. E aí ele falou, pô, tô pensando em alugar meu apartamento. Eu falei, é mesmo, é. Já conhecia, né, o apartamento. Eu falei, quanto você tá pedindo? Daí ele falou o valor. Deu, cara, esse valor aí pra mim fica muito pesado, não dá. Aí o que eu fiz? Olha só, falei, cara, posso te fazer uma proposta? Não vou fazer agora não. Ele, pode. Eu fui ver quanto que um corretor cobraria dele. Aí eu fiz algumas contas, aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha, o corretor, se você fizer por um corretor, ele vai te cobrar lá o primeiro aluguel, mais 10% do resto, aí então aqui ele vai te comer isso aqui e tal. Fiz umas contas, eu falei assim, ó, eu te pago, pega todo esse valor de 1 ano de aluguel, se você for descontar, eu tenho isso aqui para te pagar durante os 4 primeiros meses, e depois dali para frente eu te pago esse valor, que não é nem o valor lá que você... É um pouquinho mais do que você ia receber e eu vou pagar um pouquinho menos. Aí ele falou, fechado. Negociador. E aí, assim, falei, beleza, esses 4 primeiros meses aqui tá tudo certo. Depois, e aí? E você acredita que esses 4 meses foi praticamente quando começou a pandemia ainda? Ai, menino. Você. Assim, não. Eu mudei em outubro, aí fevereiro foi quando era o valor lá cheio, né, que eu ia pagar. Aí a pandemia vem em veio abril. em março, Abril. Mas aí bombou pra você o digital ou não na pandemia? Num primeiro momento, não. Mas assim... Você também não ia saber. Né? Então, mas aí entrou o quê? Entrou o do tipo assim, bom, eu não teria o dinheiro para pagar aquele valor, mas eu tenho 4 meses para fazer. Exato, eu Meta. funciono bem assim. Pai rico, pai pobre. Vem cá, eu quero essa caneca. Quanto custa? É isso que eu preciso fazer para isso. É assim que eu funciono. Acabou. É isso. Acabou. Por isso que a gente tem uma certa... Eu não digo petulância, mas assim, a gente encara. Entendeu? E aí você perguntou assim se eu voei. O que aconteceu na pandemia? Num primeiro momento, foi muito pesado, porque a primeira coisa que as empresas cortavam era o serviço que eu fazia, que era um serviço de marketing. Eles, não tem cliente, tipo, não adianta fazer tal. Cortaram. Falei, lascou. Mãe. Até tava ali... Não. Eu cheguei e falei assim... Eu cheguei e falei assim, se der algum problema... Talvez eu tenha que voltar para casa. Dela, bom, tá aqui. Aí eu lembro muito... Para mim isso sim marcou demais. Eu lembro que eu peguei... Eu parei na porta assim da casa. Olhei pro apartamento. Tal. Falei, pô, eu lutei tanto pra estar aqui, velho. Pô, eu não quero dar espaço.
Aí dentro da mentoria do Joel lá, ele falou alguma coisa. E aí eu lembro que ele fez um evento online. E aí foi quando ele falou dos arquétipos, que daí que surgiu esse termo do rebelião empreendedora. E aí ele me chamou para dar uma aula lá de marketing. Falei do termo, ganhei um monte de seguidor e tal. E aí eu falei, pô, vou lançar uma mentoria aqui de marketing e tal. E você acredita, a mentoria foi o que me, entre aspas, salvou. Eu falei, cara, isso aqui é um caminho. E aí todo mundo que fez curtiu pra caramba. Eu lancei umas 3 turmas ali durante a pandemia online. Que bacana. E aí, assim, a pandemia pagou 1 ano de aluguel. A pandemia não. A mentoria pagou 1 ano de aluguel. Eu falei, tô tranquilo. Que bacana. E aí foi isso. Então, assim, de novo, fui encontrando soluções, né? Mas ali, acho que o ponto principal foi a questão da maturidade. Que eu de estar ali, eu poderia falar assim, era muito cômodo voltar. Eu falei, putz, eu vou voltar para estaca zero. Não era nem só de sair dali do que eu conquistei, era de pegar e falei, pô, vou voltar para lá, eu vou voltar talvez a me acomodar, para sair de novo vai ser muito difícil. E aí toda vez que tiver um BOzinho eu vou voltar. Né? E aí eu só fui sair de lá para um lugar melhor, até. Mas enfim, e foi essa maturidade. Então eu cresci muito ali, muito, muito, muito. E aí eu acho que esse é um ponto principal. E aí às vezes eu vejo que falta realmente maturidade, inteligência emocional, que pra mim, assim, hoje ainda é o meu ponto fraco, eu sou muito esquentado, né? Hoje eu tô bem melhor. Hoje eu consigo, assim, você vai estudando, você vai entendendo. Hoje eu consigo identificar quando eu tô fora do meu natural. E aí eu paro, não fala nada, não faz nada, não toma nenhuma decisão. Maturidade. Quer ver? Eu perdi o principal cliente da agência. Agora, se fosse 1 ano atrás, que eu tava no auge assim do caos mesmo assim, eu ficaria alucinado. Aí eu lembro que eu fiz a reunião, eles falaram que iam sair, eu falei, caraca, e agora? Aí eu falei, tá, deixa eu parar, eu tava fazendo home office, peguei o cachorro, fui andar com o cachorro, tomei um banho gelado, sentei de novo pra trabalhar, parei, beleza, vamos fazer conta. Falei, pô, vou ter que tomar algumas decisões difíceis, né? Tá, deixei as decisões ali, coloquei de lado. E não tomei nenhuma decisão na hora. No dia seguinte, cabeça fria, tal, parei, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou ter que fazer isso aqui. E fiz. Eu tive que refazer alguns acordos com a galera do time. Eu tive que cortar na própria carne, obviamente. E eu falei, beleza, mas não é só cortar. Como que eu recupero? E aí já tracei os planos para recuperar. 1 ano atrás, com uma inteligência emocional um pouquinho mais abalada, menos maturidade, eu teria feito um monte de coisa diferente. Sim. E eu falei, tá, legal, é isso. Então esse é o caminho. Então assim, quando você fala de maturidade, eu acho que essa é a palavra que falta. E aí a gente estava falando de funcionário, mas eu acho que é pro empreendedor também, sabia? Sim, mas maturidade pro empreendedor está vinculado também à aptidão que você tem para a coisa, que é o que a gente estava conversando antes, né? Que eu não acho que empreender é para todo mundo. Perfeito. Então, por quê, né? Porque empreender requer um esforço, né? Uma resiliência. Resiliência, esforço. Não que as pessoas não tenham isso, mas você tem que estar muito afim, cara. Tem que ser muito o teu objetivo. O que você queira chamar, propósito, missão, sei lá o quê. Mas você quer estar afim, porque é uma doação. É o tempo todo. O tempo todo você está pensando no negócio. Sim. E não é necessariamente todo mundo que tem aptidão para isso e está tudo certo. Isso não te torna nem melhor nem pior. É que nós vivemos num país de miseráveis. Então, empreender ainda está vinculado a ter negócio, o que é um erro. Eu posso empreender dentro de uma empresa ao qual eu sou colaborador.
colaboradora, que é o intraempreendedorismo. Eu posso ter várias ideias, eu posso aumentar o retorno para o acionista sendo colaborador, tá tudo certo. E ser recompensado por isso, inclusive, Opa, né? Total, né? Mas no Brasil, empreender está vinculado a ter uma empresa. No Brasil, ter uma empresa significa que você é aristocracia. A gente ainda vive naquela mentalidade do burguês, né? Porque quem tinha negócio? Os burgos, dos burgueses. Então, no Brasil, quem tem empresa, as pessoas acham que a pessoa é rica. E aí a gente tem um discurso, né, do nosso atual presidente. Eu não quero trazer política para cá, mas eu não posso negligenciar que existe um discurso do nós contra eles. Então, é um discurso como se fosse o proletariado, a aristocracia. Isso é uma droga. Por quê? Porque coloca o empresário num local que não é. E assim, eu acho que também tem... Eu concordo. E tem um outro ponto. É porque quando a gente fala de empresário, a galera associa a grandes corporações. E hoje, sei lá, 90 e... Não estou trazendo dados, né? A mas, maior sei lá, parte... A maior parte é a Dona Maria que está vendendo doce em casa. Então, mas por é o seu quê? Manuel da padaria. Porque no Brasil nós não empreendemos por oportunidade, nós empreendemos por necessidade. E aí muda o jogo. Eu vou fazer aqui um comparativo com os Estados Unidos. Eles têm uma mentalidade empreendedora. Eu não estou dizendo que é melhor, que é pior. Então, empreender lá é algo muito mais natural. Você abre um negócio, não dá certo, você fecha, abre outro, tal. Não tem tanta burocracia. Logo, é muito mais fácil de você empreender porque você já cresce num ambiente que fomenta isso. Aqui não. As faculdades, eu posso falar, né? Eu dou aula em faculdade já há muito tempo, há 30 anos, eu comecei super cedo. As faculdades, elas preparam o colaborador, né? O funcionário. As faculdades não preparam o empresário. Então, onde eu quero chegar? Empreender é uma decisão. Não é uma escolha, será que eu empreendo ou não? Não, é uma decisão. Eu quero empreender. Eu não quero necessariamente trabalhar para alguém. Eu quero fazer o meu negócio. E aí você tem todas as suas vicissitudes. Quando eu falei para você do mito do empreendedor, esse livro é fundamental. Quando eu li, nossa, eu era presa. Em que aspecto, né? Eu fazia praticamente tudo. E tinha uma colaboradora que começou comigo fazendo metade do período. Eu tinha medo de não conseguir pagar tudo para ela. Tudo bem que ela trabalhava outra metade em outro local. Mas aonde eu quero chegar você é centralizador porque você é o técnico muito bom, né? Então, eu sei fazer, então agora eu vou fazer por mim. E aí você tem que assobiar, né? Chupar cana, então você tem que vender, você tem que cuidar de um monte de coisa. Sobreviver com o negócio no Brasil é louvor, né? Empreender no Brasil não é para amador. Então, que bom que tem gente que quer e que bom que tem gente que não. Que quer ser um colaborador, ter o horário para entrar e sair, uma vida mais estabilizada, ter o seu salário, tá tudo certo. Então, a gente precisa, no meu ponto de vista, parar com esse romantismo que vem de uma ideologia liberal de que todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que ter negócio. Gente, alto lá. Empresário é questão de comportamento. Se você não tiver os comportamentos empreendedores, que a gente sabe de cor, até por conta de um produto que a gente vendia aqui, cara, aí você vai quebrar muito a cara e talvez não seja a tua pegada, meu. Eu acho que isso vem muito dessa questão assim de um monte de guru da internet que vendeu essa fantasia de que é fácil, você pode ir lá ganhar dinheiro, que você vai fazer e tal. E não é, né? Sabe qual é o problema disso? Desqualificaram o CLT. Sim. Eu acho isso péssimo. Como se você, como CLT, fosse o fracassado, né? O perdedor. Aí, não teve coragem, não sabia... Sendo que tem um monte de empreendedor que ganha menos do que o CLT aí. Que a galera só vê o lado bom da coisa, né? Nós, por 3 anos, estávamos à frente de um produto aqui, atendemos 93 empresas, assim, cravado. E não tinha um critério em relação a faturamento. Então, eu peguei empresas que faturavam 4 milhões mês, eu peguei empresas que faturavam, 5 mil mês, tá? Não vem ao caso. Mas aonde eu quero chegar? Chegou um momento... Porque, assim, a pessoa tinha que desenvolver alguns comportamentos e a ficha não caía. Eu falei, será que não seria mais interessante? Faz uma pesquisa de mercado e você ser um colaborador, já que para você esse dinheiro é importante.
Em nenhum momento incentivei a pessoa a fazer uma outra coisa. Mas entenda, às vezes é ficar dando murro em ponta de faca, mas a pessoa está frustrada, ela está cansada, mas ela insiste. E aí tem momentos, Gui, que você tem que avaliar, porque tem uma filha, a vida está passando. Então, cara, vai lá, procura um emprego numa área que você, de alguma forma, já atuou lá atrás, para você sossegar um pouquinho, cuidar de você. Então, eu lamento por um romantismo, uma utopia, porque em toda a sociedade existe uma pirâmide social. Então, a gente precisa de pessoas que atendam aos serviços e às ideias de quem cria. Mesmo porque empreender é colocar o teu capital a risco, meu amigo. Sim. Então, hoje, com uma Selic a 15%, será que eu vou pegar esse capital, abrir um negócio que vai me render quanto? Enquanto eu posso estar aplicando, inclusive, fora, né? Que hoje tem muita facilidade. Então, não venha para esse lado romântico, porque vai quebrar a cara. Legal. E assim, a gente estava falando de maturidade em relação a isso. Uns anos atrás, eu falava para todo mundo que reclama, não, porque você tem que empreender, sai daí do teu trabalho. Então, olha só as besteiras que eu falava. Mas, assim, por outro lado, tem um amigo meu que isso eu achei legal, assim, uma vez ele pegou, me chamou dele, cara, eu tenho essa oportunidade, eu tenho um emprego estável, e surgiu uma oportunidade para eu trabalhar num lugar, mas como PJ. Então passaria a ser uma empresa. Ele me trouxe o contexto todo e tal. E aí eu lembro que lá eu falei, cara, assim, eu não quero te dar esse tipo de conselho. Por quê? E na época eu não estava tão bem assim, né? Eu falei, cara, tem esses riscos aqui, tem esse lado bom e tal. Felizmente para ele deu certo. Então ele está no mesmo lugar, trabalhando como PJ até hoje e tal. Mas aí eu falei, cara, é loucura. E pra ele eu lembro que eu falei, eu não sei se tu tem perfil pra isso, tu vai aguentar amanhã ou depois tu ficar. Ele, cara, eu tenho um dinheiro guardado aí. Eu falei, então beleza. Tu consegue se recolocar no trabalho se der tudo errado? Eu consigo. Então vai. Não tem filho, não tem nada, se manda. Agora, é extremamente irresponsável quando a gente tem uma galera falando que não, vai, se você trabalhar, basta trabalhar, não sei o que lá, acorda 5 horas da manhã, trabalha até as 10 horas da noite, não existe. Tudo. E outra coisa, empreender é remédio? Minha vida tá uma merda, eu não gosto do que eu faço, então eu vou empreender. Oi? Cara, sem vai preparo, se sem resolver, nada. vai se resolver. Será que o que você faz é o que de fato te dá, né, satisfação? Qual é o problema? É a empresa, é o local do trabalho, é você? Então, assim, empreender não pode ser um remédio. Volto a falar, é uma decisão. É uma decisão. Eu amo o que eu faço, mas assim, quantas vezes eu cheguei a pensar, falei, cara, e se eu tivesse ficado? Porque eu era gestora de um curso superior aqui na região que, não iam me demitir, um salário excelente. E eu fui lá e falei, cara, na pirâmide de Maslow, hierarquia das necessidades, a minha era autorrealização, eu já te entregue tudo ali, né? Mas eu confesso que teve momentos que eu falei, e se eu tivesse ficado, talvez eu não estivesse tendo tanta dor de cabeça. Eu falo, não, eu adoro a dorzinha de cabeça que eu posso resolver, Sim. que está no meu controle, enfim, e que eu dou as cartas, e que é teu. Às vezes eu já fiz assim, esse exercício, eu fui funcionário público. Então, nossa, assim, você acho imagina. Que eu morreria. Não, assim, Não, assim, eu ganhava bem. Assim, eu entrei com 20 anos, que eu falei que eu fiquei até os 24, eu ganhava bem. Aí o exercício não veio de mim, né? Mas já me perguntaram, pô, tu não se arrepende de sair? Eu falei, não. Aí, assim, e se você tivesse ficado lá? Eu falei assim, eu já tava nas páginas policiais, eu ia ter matado alguém. Mas entenda, não é que é ruim. É que não é pra mim. Isso, quando eu falei pra você que eu morreria, é porque eu não tenho Tem perfil. gente que ama. Eu já estudei pra concurso da Receita. E não era nem por ser funcionário público, era por trabalhar no banco. Pra mim era muito difícil ter que chegar e ouvir um gerente falando que eu tinha que bater meta de capitalização. Nossa. Aí não vendo. Não vendo. Olha, eu conheço ex-bancárias, né, porque saíram, que ficaram
doentes. Sim, eu conheço vários. Doentes, elas não dormiam. Uma teve uma doença muito grave, doentes, por conta dessa pressão sobre fazer algo que infringia valores, entendeu? Pessoais. Eu trabalho... E assim, como era funcionário público, podia falar não, né? E aí que entrava o rebelde. Assim, me marcou muito uma vez, uma gerente minha me chamou, ela... a gente precisa bater meta de um seguro tal lá, então não vende mais o outro. Eu falei, mas o certo é vender esse aqui. Não, mas esse já bateu a meta. Eu falei, então, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, esse aqui tá errado, o que tem que vender é esse. E esse eu ganho mais. Eu não vou vender esse, eu vou fazer esse. Aí ela olhou, já me conhecia, né? Tá bom, vai, faz o que você quiser. Mas assim, qual é o ponto? Eu não queria fazer o negócio errado porque precisava bater meta. O banco vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. E aí, assim, de novo, né? Isso me ensinou muito. Eu falo, cara, se eu vendia, às vezes eu tinha que vender essas coisas que eu nem acreditava muito, tal. Vender coisas no banco. Eu não vou conseguir vender aquilo que eu acredito. Então isso pra mim eu trago hoje. Né? Porque às vezes a gente fica com medo, né, de querer vender, de falar o que a gente faz e tal. Então ali... Quando eu falei que faltou maturidade nesses pontos, assim, por exemplo, mas me ensinou muito, né? Então, eu trago isso, eu vou absorvendo, a gente vai aprendendo, vai trazendo. Então, quando eu faço esse exercício, que era da onde que veio esse assunto, de, e se eu tivesse ficado lá? Talvez eu tivesse mais dinheiro. Porque você vai tendo lá fundo de garantia, férias, 13º... Mas primeiro, eu ia estar acomodado num lugar que eu não gostava. Eu não sei se acomoda. Aí é que tá. A gente acha que vai acomodar. Mas assim, não tinha muito pra onde ir lá. Sim, mas eu digo, sabe sardinha em lata? Tá. Aonde eu quero chegar? Aonde eu estava que não era funcionalismo público, era uma iniciativa privada, mas não era eu que dava as regras porque não era meu negócio. Eu já fazia muito over delivery. Tá. Então, já que é para fazer over delivery, não que me pedissem, porque é nosso perfil. Então, vou fazer no meu, onde a fatia é 100% minha do que eu tenho que dividir. Então, nesse seu caso, você ia bater muito a cabeça, porque você não consegue se ajustar. Sabe reduzir para caber? Não é o nosso perfil, Gui. Eu não consigo. Entendeu? Mas é isso. A gente não reduz para caber. É isso. Não dá para reduzir para caber. Então, quando você não dá conta de reduzir para caber, você vai pagar o preço. Sim. E o preço é o risco. Eu prefiro pagar o preço que eu pago hoje, entendeu? Eu também. E que não é alto, porque a gente gosta. E aí, assim, pra mim é muito claro num ponto. Lá eu trabalhava 6 horas, chegava esgotado. Às vezes eu começo a trabalhar 7 horas. Quantas e quantas vezes comecei a trabalhar às 7 horas da manhã, cheguei em casa de algum evento 11 horas da noite, cansado, mas assim, cara, que dia top. Tô morto, tô assim... Só quero tomar um banho, deitar, mas realizado, sabe? Assim, de tipo, pô, fiz o que eu acredito, foi um dia bom e tal. Mesmo num dia ruim, né? Você consegue sentar e falar, cara, por que esse dia foi ruim, né? Refletir o que dá pra melhorar. Lá eu não conseguia. Você entrou no ponto. Era eu ter que me adaptar num lugar... Reduzir pra caber. Isso pra tudo. E era muito. E acho que foi isso, cara. Que é animal isso. Isso é para tudo. Quando você precisa se reduzir para caber, seja numa relação pessoal, profissional, você começa a desenvolver um estágio para uma doença psicossomática. Ou você toma a decisão para cair fora, ou de fato você adoece. Sim. E aí é o que eu falo, não, eu ia ajustar, não ia ajustar. Tem uma hora que bate na porta, entendeu? Você tolera, até a hora que você fala, não, daqui não passa mais. Tanto que você se arrepende de alguma coisa, mesmo quando você foi mais ousado, mesmo quando você se endividou, não. Então é o que eu falo, perfil. Tem pessoas que não têm esse apetite ao risco, tem pessoas que não, e tá tudo certo. O que nós precisamos de fato é parar de dizer loser, perdedor, porque não para. Empreendedorismo é uma área e você ser um excelente profissional técnico como contratado de uma empresa é outra área tão nobre. Quantos CEOs que são funcionários
tem uma remuneração, né? Sim. Ou mesmo uma média liderança, ou mesmo uma operação que é muito bem privilegiada por conta que é um técnico. O que você tem que fazer, de fato, buscar diferenciais que vão agregando valor e a empresa queira apostar em você, entendeu? Entender também que tem gente que vai falar assim, eu tô aqui de boa, tá tranquilo, eu não quero um cargo de liderança, Exato, tenho uma tá remuneração muito que comum. me basta e tá legal. Eu acho que assim, hoje, né, todo mundo coloca sucesso como só parte profissional, dinheiro, cargo. Eu acho que, sei lá, eu mudei muito minha visão sobre isso, né? Eu tinha essa questão e tal. Hoje eu não, falo assim, cara, assim, beleza, eu quero ter sucesso, eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma condição, mas qual é o preço que eu estou disposto a pagar? Eu vejo assim uma galera que tem, cara, que tá voando, que tá bem, que tá milionária, e eu sei que ela pagou um preço. Eu tô disposto a pagar aquele preço? Eu não. Não tô. Nem eu. E aí eu falo assim, beleza, tá tudo certo. Que é o que eu falo, as regras são suas, os princípios são seus, os valores são seus, e é sobre isso, né? Então, hoje eu enxergo muito dessa forma, né? E aí cada um precisa entender qual o preço que está disposto a pagar, o quanto aguenta ter altos e baixos, ou que precisa estabilizar, e entender ali se é o perfil de ter negócio ou não ter, né? Sim. E conviver com o caos. E conviver com o caos, que há ordem no caos. Aristóteles trazia um conceito de felicidade que se chama eudaimonia, que nada mais é do que o encaixe perfeito. Então, Gui, quando está encaixadinho, que não aperta e nem sobra, é o estado pleno. Isso é uma busca de cada um, né? Então, ouvir que você tem que, não. Você precisa encontrar essa plenitude e ela é interna. Você sabe o que para você é legal, o que não é. Quais os valores que você tem. Se você tem dificuldade em saber o que é valoroso para você, pense naquilo que te aborrece, que é o antônimo, né? Então, sobre aquilo que me aborrece, é sobre aquilo que eu prezo. Então, se você se aborrece com mentiras, então verdade é importante para você. E aí, à medida que você vai descobrindo isso é maturidade, você vai tentando estar em ambientes com pessoas e com entregas que te satisfaçam, mas isso é uma busca de cada um. Mas quando você é guiado pelo dinheiro somente, você não tem foco sobre aquilo que te completa, mas sobre aquilo que te falta. Aí você quebra a cara. Então, claro, o dinheiro é importante, mas assim, de que forma que eu vou tê-lo e que vá sustentar a minha vida? Não sustentar de grana, sustentar eu manter isso por um longo período, até que de fato porque nós mudamos, decida fazer outra coisa. E o dinheiro é uma consequência. É o que eu digo, o dinheiro não se ganha, ele se faz. Então, para você de fato fazer dinheiro, você tem que estar muito coerente com aquilo que te brilha aos olhos, que você vai mergulhar para estudar, para conhecer. É sobre isso, é sobre o talento que todo mundo tem. Perfeito. Mas infelizmente não é bem assim que funciona. Assim, papo muito top, passou rápido. É isso aí. Passou rápido. Lara, conta aí pro pessoal como é que eles fazem para te encontrar, acompanhar um pouco mais do teu trabalho, passa aí rede social. Perfeito, então vamos lá. Oficina de Gestão, como eu falei, @Oficina de Gestão. É uma empresa de educação corporativa, então hoje nós temos o Escalo, que é um produto onde o empresário quer escalar. O que é escalar? Fatura, mas o custo não é proporcional. Porque todo crescimento implica em custo. Então, como é que eu cresço sem que eu coloque muito a mão no bolso? Então, a gente entra aí com um trabalho em 4 pilares, que é venda, processo, pessoas e mais um que eu esqueci agora, enfim. E aí, esse empresário escala e cresce com metodologia. E é um produto novo, né? Lançamos a primeira turma, estamos super felizes e logo, logo a segunda turma em março ou abril, tá? Não sou eu que cuido da agenda, mas eu sei que é por aí. Teremos um outro produto, mas é uma novidade, isso talvez para o segundo semestre. No mais, eu, Lara Matos, atuo com treinamento e desenvolvimento dentro de empresas, trabalho com governança corporativa também dentro de algumas empresas, eu falo porto, indústria e tal. E é basicamente isso, Gui. Então, @Lara Amatos, com 2 T's, ou @Oficina de Gestão. Sensacional. Lara, muito obrigado por ter aceito o convite, pelo papo, fluiu aqui. Que legal. Se deixasse, a gente ia ficar aqui mais algumas horinhas, tá?
E você desse lado aí, espero que vocês tenham tido tantos insights quanto eu aqui com essa conversa. Mas não deixem de deixar seu comentário, compartilhar, curtir, ativar o sininho e se inscrever no canal para continuar recebendo aí sempre que a gente lançar um novo vídeo, um novo episódio, tá bom? Até o próximo episódio do Rebelião Empreendedora.